tudo bem? Estamos iniciando a nossa quarta live, a gravação da quarta live de reflexões sobre a crise. Nesses dias nós já passamos por conversas sobre aspectos jurídicos, de comunicação, de negociação, e hoje vamos aprofundar um pouco mais a medida provisória 936 e outros impactos que os caixas das escolas estão tendo nesse período. O Baiar vai introduzir o assunto com o PowerPoint, depois a gente mostra um pouquinho de uma planilha que montamos e continuamos a nossa conversa. Olá, sejam bem-vindos. Então vamos começar com o assunto de hoje, que é a gestão do caixa. E a primeira questão que a gente tem que pensar é o seguinte: esse período de suspensão das aulas trouxe alguns desafios e algumas oportunidades na gestão de caixa. E nesse momento de tanta incerteza, é crucial que os gestores façam projeções, tanto para os desafios que vão causar uma diminuição nas entradas, seja por causa dos descontos emergenciais, as pessoas que perderam renda estão solicitando desconto, ou então alguns grupos de mães fazendo pressão para que a escola diminua a mensalidade, diversas forças que atuam aí nesse momento. Além disso, há inadimplência e há cancelamento de serviços, sejam serviços extras ou mesmo das mensalidades regulares, principalmente nos cursos para as crianças menores. Então, isso tudo traz grandes desafios para que o gestor possa se programar, principalmente num horizonte do próximo trimestre, maio, junho e julho. Só que, se por um lado nós temos essa perda de receita, por outro, nós temos algumas oportunidades por medidas governamentais que é quase que um dever de quem trabalha com a gestão de caixa aproveitar e se utilizar nesse momento de acordo com a realidade da sua escola. Então, existe a possibilidade de postergação de alguns tributos, como o Simples, como o FGTS, entre outros. Também existe a possibilidade de se pegar o financiamento para a folha de pagamento para os próximos 2 meses, uma taxa muito atrativa, R$ 3,75 ao ano. As empresas que faturam, se não me engano, até 10 milhões de reais no ano podem se utilizar disso. E também o principal assunto de hoje, que é essa medida provisória 936, que permite a redução da jornada de trabalho com a consequente redução do salário ou até mesmo a suspensão do contrato de trabalho. E é isso que eu vou explicitar melhor para vocês, para dar uma breve introdução, através de um esquema, de um mapa mental, de como é que isso funciona. Tá? Então, de um lado, nós temos a escola, que paga os salários, tem seus colaboradores, e nesse momento de crise foi permitido a ela fazer ou a suspensão ou a redução. No caso da suspensão do contrato de trabalho, a escola não pagaria nada, ou teria que pagar 30%, no caso dela faturar 4 milhões e 800 em 2019, ela paga nada de salário ou 30% do salário. Em contrapartida, o governo paga 100% do seguro-desemprego que essa pessoa teria direito, ou 70% no caso da empresa ter que pagar os 30%, tá certo? Só que nesse caso, o contrato está suspenso e o funcionário não pode trabalhar. Tá? Isso é mais indicado para aquelas pessoas que fazem um trabalho extremamente presencial e o homework não é possível. Por exemplo, o pessoal da limpeza, eventualmente o pessoal de portaria e diversas outras atividades que podem ter na sua escola. Além disso, além da suspensão, é possível também reduzir a jornada de trabalho com a consequente redução do salário. A escola pode reduzir em 25%, em 50% ou 70%. Em contrapartida, o governo vai pagar 25% do seguro-desemprego, ou 50% ou 70%. Percebam que nesse arranjo, em qualquer uma dessas opções em que ela vai ser feita, haveria e há uma perda de salário do colaborador. Por exemplo, imagine alguém que ganhe R$ 2.000. No caso da suspensão do contrato de trabalho, a empresa não vai pagar nada e o governo vai pagar 100%, só que essa pessoa, no seguro-desemprego, tem um teto. Então, ela não receberia R$ 2.000, ela receberia em torno de R$ 1.500 por aí.
Nesse caso, e em todos os outros da redução, a complementação não é igual a que foi deduzido aqui, os funcionários perderiam renda. Só que essa medida também permite que a empresa, o contratante, faça uma ajuda compensatória. Ou seja, em qualquer nível, ela pode, inclusive, repor aquela parte que foi perdida do salário, fazendo com que, mesmo reduzindo a jornada, esse funcionário não tenha a sua remuneração mensal diminuída. Depois eu vou mostrar mais claramente isso em exemplos. Bom, com isso, a escola efetivamente reduz o seu maior custo, que é a folha de pagamento, porque existem muitas pressões das famílias para que a escola dê desconto. Só que ela não tem nenhum dos seus custos principais reduzidos nesse momento. O máximo que reduziu foi água e luz, que é uma parcela insignificante. Então, quem está dando desconto na mensalidade agora é porque está cedendo a uma pressão das famílias e está tirando ou do seu resultado no final do ano, ou das suas reservas, ou então vai ter que pegar um empréstimo de algum lugar, porque os custos vão se manter e a escola tem que entregar o serviço quando as aulas voltarem. Inclusive, talvez haja um aumento de custo com reposição, talvez aula aos sábados e tudo mais para quem não fizer banco de horas. Bom, mas resumindo, essa economia no principal custo, que é a folha, a escola pode transformar ou numa reserva de caixa, ou então repassar todo esse valor ou uma parte desse valor, aí sim, em benefício de desconto nas mensalidades. Então vamos ver dois exemplos aqui. Imagine uma pessoa que ganhe R$2.000 e tem a sua jornada de trabalho reduzida em 50%. Nesse caso, a escola vai pagar R$1.000. Esse benefício do governo, de acordo com o seguro-desemprego, a pessoa vai receber 739. Percebam que se ficasse só nisso, alguém que ganhava 2.000 vai passar a ganhar 1.739. Então, nessa simulação, nós colocamos que a escola reponha essa perda. Nesse caso, o funcionário vai continuar recebendo os seus 2.000, só que a escola vai economizar 739, ou seja, uma economia de 37%. No caso da suspensão do contrato de trabalho, onde a empresa pode não pagar nada. Então, a escola não paga nada, o governo paga 1.479, a escola compensa o que falta para chegar nos 2.000, e nesse caso, efetivamente, é uma economia de 74%. Percebam que quão vantajosa é essa medida. Alguns recados, né? Esse cálculo ele tem que ser mais preciso. Aqui nós fizemos uma aproximação, porque tem que se considerar os descontos, as deduções do salário, como o INSS, como o imposto de renda retido na fonte, para que essa compensação aqui ela seja bem mensurada. Além disso, esse percentual da economia só está contando com a despesa de folha, mas esse percentual aumenta ainda mais dependendo do regime tributário em que a empresa está enquadrada. Por exemplo, se ela está no lucro real, a cota patronal também tem uma economia. Em todos os casos, o pagamento do fundo de garantia, do FGTS, também tem economia. Então, tem outras vantagens além da simples economia da folha. Eu vou passar agora a palavra para o Maurício, eu vou parar de compartilhar minha tela, para que ele possa mostrar numa planilha esses números agregados, além daqueles desafios iniciais que eu falei, que são relativos aos descontos ou às reduções de despesa nesse período. Pode ir lá, Maurício. Maurício, acho que você precisa habilitar o seu microfone. Ok. Voltando. Agora está me ouvindo, né? Ainda não? Sim, sim, pode ir. Aqui nós vamos simular a situação de uma escola com faturamento mensal de R$500.000 por mês, ou seja, expectativa de 1.500.000 no trimestre.
Primeiro, vamos tratar dos impactos sobre o faturamento, quer dizer, das reduções esperadas no faturamento, seja por descontos emergenciais, ou seja, descontos que a gente foi levado a considerar por conta da crise. Nós temos impactos nos cursos regulares por conta de desistências, né? Por conta de devoluções de serviços não entregues. Vamos fazer aqui uma simulação que a gente chegasse aqui até a 10%, por exemplo, e os descontos emergenciais a gente conseguiria dar apenas 5% para caso a caso, nenhum desconto linear para toda a escola, mas alguma coisa mais pontual para algumas famílias. E alguns impactos em receitas extras. Nós separamos receitas extras em dois grupos. Receitas extras menos afetadas pela crise, como, por exemplo, a venda de material didático, a venda parcelada no cartão de crédito, coisas que você vai continuar recebendo, apesar desse contexto. E tem outras receitas mais impactadas por essas circunstâncias, como, por exemplo, escolas de esportes, integral, algumas atividades de berçário, alimentação, transporte, assim por diante. Então, essas aqui a gente pode imaginar até um cenário de uma perda bem maior. Eu vou jogar aqui em torno de 50%, por exemplo. Bem, é uma simulação, a gente vai colocando os dados aqui e vai tendo uma ideia de que desse 1,5 milhão que a gente esperava receber no trimestre, provavelmente a gente vai ter uma queda desse valor da ordem de R$233 mil. Até aqui, representado no gráfico ao lado, nós temos em vermelho essas 3 parcelas aqui, ou 4, né, de itens negativos, né, os descontos emergenciais, os impactos nos cursos regulares e os 2 tipos de impactos nos extras. Agora vamos tentar buscar impactos positivos no caixa por conta de uma redução nos custos da folha, conforme o Bayar mostrou. Ele deu um exemplo de um caso só, e eu coloquei aqui uma folha de pagamento completa para que a gente possa avaliar. Então, pela medida provisória, eu posso dizer o seguinte: poxa, quem sabe se eu considerar que o meu administrativo, eu possa fazer uma redução de 25% da sua remuneração proporcional à redução da carga horária. Eu teria aqui a parcela número 4 e a parcela número 5. 4 é a redução na folha e 5 é o impacto dessa redução nos encargos, né, no fundo de garantia, em outras guias. E com o pedagógico eu vou pensar a mesma coisa. Eu vou reduzir 25% da carga horária. Já aumentou um pouco mais. Porém, na ajuda compensatória, eu coloquei nenhuma. Isso aqui pode me dificultar um pouco, porque eu tenho uma perda de renda do meu funcionário. Mesmo que ele trabalhe menos, eu gostaria que ele não perdesse rendimento no seu orçamento familiar. Então, eu vou ajustar aqui na nossa simulação, não apenas a metade, mas eu vou ajustar uma ajuda compensatória integral, ou seja, o meu funcionário administrativo reduz 25% da carga horária e ele não vai ter nenhuma perda de rendimentos, porque a escola vai compensar a eventual diferença entre a verba paga pela União, baseada no seguro-desemprego, e o que ele abriu mão no salário pela redução da carga horária. A mesma coisa eu quero fazer com o pessoal pedagógico. Nesse caso, como eu coloquei a ajuda compensatória, eu ainda tenho aqui um desencaixe no meu caixa, né? Eu tenho aqui uma diferença de 233 mil de impactos negativos, 119 de impacto positivo, ainda há 113 de diferença. Eu posso falar, não, então vamos fazer aqui uma coisa um pouquinho mais forte. O administrativo eu posso chegar a 50% de redução, ou até com mais além, 70%. Claro que fazer isso aqui horizontalmente fica um pouco mais difícil e a gente fez a planilha de forma a poder fazer caso a caso. Então, eu vou descer um pouquinho mais aqui para dar um exemplo para vocês de como que a gente modifica a planilha. Então, eu estou olhando aqui algumas professoras, a Ana, a Beatriz e Carla, e eu posso dizer, ah, não, mas no caso aqui da Ana, ela é uma professora que dá balé e depois não vai ter essa situação. No caso dela, eu posso colocar 70%. O mesmo eu vou fazer com a Fabiana, com a Ingrid, com a Juliana. Então, essas professoras aqui não têm um impacto muito complicado se eu reduzir em 70% a carga horária delas. Nesse sentido, eu consigo trazer um pouco mais de equilíbrio para o meu caixa. Então, vejam,
nós começamos com um impacto negativo de 233 e um pouquinho que a gente mexeu aqui, já conseguimos recuperar 182, minimizando um pouco esse impacto de R$ 51 mil no trimestre, algo mais fácil de se administrar. Claro que aqui tem todas as outras possibilidades, eu poderia pensar, e se eu conseguisse reduzir um pouquinho mais isso aqui, e a gente vai simulando e percebendo a diferença que pode existir e como a gente vai enfrentar esse período. É importante que o gestor tenha a visão de manter um equilíbrio orçamentário. Uma coisa é você postergar pagamentos, outra coisa é você trazer um desequilíbrio para o seu orçamento. Então, muitas vezes, na questão dos descontos, é melhor você converter isso num prazo melhor para o seu cliente do que você realmente perder a receita sem nenhum retorno. Muito bem. Vou tirar aqui do meu compartilhamento para voltarmos no PowerPoint lá com o Bayar e explorar um pouco as questões que apareceram na nossa live. Muito bem. Não sei se o Alfredo quer comentar sobre o chat ou eu posso começar, Alfredo. O que você prefere? Pode começar, Bayar. Muito bem. Então, teve algumas perguntas aqui durante a nossa live. Se, por exemplo, se aquele financiamento dos bancos, né, a 3,75, poderia ser usado também para essa ajuda compensatória. Não, esse financiamento, a princípio, é só para a folha de pagamento, né? Também algumas questões de funcionários que estão em férias. Funcionários que estão em férias atualmente, você tem que esperar eles retornarem das férias para ir, então, decidir pela suspensão ou pela redução do contrato de trabalho. Da Outra mesma questão maneira... importante, Bar, que apareceu, estou lembrando aqui, é que a gente pode ter tratamentos diferenciados. O professor de infantil e fundamental 1 pode ser uma forma de redução, professores de outros níveis diferentes, com cada cargo, com cada pessoa, você pode ter uma maneira de explorar essas opções de 25, 50, 70 ou até a suspensão do contrato de trabalho. É importante lembrar que nesse momento em que a gente está gravando a live, né, e nesse dia que nós fizemos, hoje é dia 9 de abril, é quinta-feira, por enquanto, as medidas, o ministro Lewandowski deu uma liminar, disse que inclusive os acordos individuais têm que ser informados ao sindicato, então o sindicato tem que aprovar. Se o sindicato não se manifestar, o acordo está aprovado, tá? Então, sempre que você vai tomar essas medidas, é importante consultar o seu escritório de contabilidade ou o seu funcionário da contabilidade para ver as questões formais e ligadas ao registro das questões de trabalho e também uma assessoria jurídica que você está acostumado a utilizar, né? A nossa intenção aqui é colocar isso sobre o ponto de vista e sobre a ótica da gestão de caixa. Alfredo, pode falar. Uma das outras questões que apareceram foi uma colocação que é o seguinte: se eu fizer a redução de 50% ou 70% no salário, eu também tenho que reduzir o tempo de trabalho? Sim, as duas elas têm que ficar exatamente na mesma proporção. Um cuidado muito grande que acontece em muitas escolas, ainda mais no home office, a gente está mandando mensagem, WhatsApp, até fora do horário de trabalho, e isso aí é um fator que pode te complicar lá na frente. Lembrando que você está pegando um dinheiro do governo, que você não terá que devolver, para ajudar a pagar a sua folha. Então, numa situação dessa, tem que se tomar bastante cuidado, porque de repente você faz uma redução de 50%, 70%, e aí depois a direção, coordenação, colegas começam a fazer pedidos para aquela pessoa e ela está registrando exatamente a situação de que ela está sendo chamada para trabalho, tá? Há também uma colocação que nós estamos fazendo as pessoas refletirem, que principalmente educação infantil, Fundamental 1, e acho que até Fundamental 2, ensino médio, que estejam indo bem com o ensino à distância, vão ter que fazer muita reposição do conteúdo. Uma coisa é em relação à diretoria de ensino. Ela vai estar amparada que ela deu a carga horária. A outra coisa é a assimilação do aluno do conteúdo. Então, muitas escolas já estão começando a prever
que lá para frente vai ter que fazer uma reposição. Então, também estão querendo criar um banco de horas para que depois, no futuro, não tenha que se pagar a hora extra para o funcionário. Então, na verdade, é um grande jogo de xadrez. Você tem uma possibilidade de redução de custo imediata, existe a possibilidade de fazer o banco de horas, e aí tomar a melhor decisão possível vai depender de cada uma das situações que cada escola tem na sua realidade. Nesse Maurício, contexto, eu ia pedir para o Bayar colocar a tela final ali, Bayar, com o contato, para que a gente possa explorar um pouquinho mais algumas alternativas que ele já apresentou para as escolas, né? Isso, eu vou colocar só, eu ia até comentar que eu ia fazer uma última colocação do chat, que eu achei bem relevante, que é a seguinte, uma pergunta foi, como eu vou me comprometer para dar desconto para as famílias em maio e junho, se eu não sei se o sindicato vai homologar esse acordo, ou se a pandemia acaba antes e aí esse acordo acaba, né? Porque ele é por um prazo quando o empregador decidir, ou quando terminar o prazo inicial do acordo, ou quando a pandemia terminar. E aí eu quero reforçar o que a gente vem falando em todas as lives. Esse é um momento de muita incerteza, onde as coisas acontecem muito rápido. O que quer dizer isso? Que você não deve assumir compromisso com os seus fornecedores, com as suas famílias por muito tempo. Então, se você vai pensar em dar algum desconto, alguma isenção, dê para o mês seguinte. Então, se comprometa com maio, por exemplo. Depois, se a situação... vai estudando. Chegando próximo, aí você comunica o que você vai fazer em junho. Isso é prudente em todas as medidas que você vai tomar agora, porque a velocidade dos acontecimentos é muito grande. Então, eu vou compartilhar minha tela com a apresentação para a gente ver os temas aqui que estão faltando, e o Maurício vai falar também de uma possibilidade das escolas participarem de alguns serviços que nós estamos oferecendo nesse momento. É esse aqui que você queria mesmo, Maurício? É isso mesmo, Baiano. Importante a pessoa olhar aqui o número do telefone, que ela pode pedir para que a gente entre em contato. Nós estamos com duas frentes de serviço nesse período de crise que estão sendo muito procuradas pelas escolas. Uma nós comentamos na live anterior, que é o grupo de mantenedores. Então, na Alabama, a gente constitui grupos com escolas de perfil semelhante e que não sejam concorrentes, para que diretores e mantenedores possam ter um espaço de discussão, de debate, com uma proximidade maior do consultor e um pequeno conjunto de escolas trazendo essas reflexões. E se eu antecipar as férias, se voltar depois, se terminar a pandemia, cada EC como esse tem uma colocação de pessoas com outras experiências, com visões distintas, mediadas pelo consultor, para que a gente possa analisar com mais profundidade cada situação e encontrar caminhos melhores de decisão para cada escola. Então, uma das propostas que a gente tem feito com bastante frequência às escolas é o grupo de mantenedores. Um segundo serviço que está sendo muito procurado é o baseado nessa mesma apresentação de agora. É o uso dessa planilha para simular as situações de recuperação de caixa pela medida provisória 936. Então, a gente vai avaliar tanto o impacto negativo no caixa, pelas questões de desconto, perdas de receita, mas também a capacidade que a escola tem de recuperar uma parcela desse caixa, às vezes a gente consegue até compensar integralmente, pelo uso da folha, com redução de jornada de trabalho, com eventuais suspensões, reduzindo o custo da folha e melhorando essa gestão. Então, nesse caso, nós temos uma assessoria financeira para o período de crise. Tanto no grupo de mantenedores, como na assessoria financeira, ou numa versão combinada desses dois serviços, nós podemos ajudar a sua escola a superar esse período. É só entrar em contato por esse número do WhatsApp e a gente vai ter prazer de formalizar uma proposta e começar a trabalhar junto com vocês. Maurício. Eu já me despeço por aqui, eu acho que o Bar tem um complemento e o Alfredo também. Não, só para deixar claro que, inclusive, nesse trabalho de utilizar essa planilha, há uma calibragem individualizada da folha de pagamento. Então, aquele que pode ser suspenso, aquele que pode reduzir 70, aquele que 50, aquele 25, os cálculos pormenorizados da compensação que a escola tem que fazer, né? Então, aqui nós fizemos uma demonstração de uma maneira geral, mas nesse serviço ele é personalizado para cada instituição, tá? Tá, ok. Bom, a gente dá por encerrado mais uma live.
Essa, excepcionalmente, foi numa quinta-feira, porque amanhã, sexta-feira, é um feriado de Sexta-feira Santa. Sexta-feira que vem, teremos a nossa próxima live, e como o Bayar colocou muito bem, a gente não está antecipando nada com muita antecedência. Provavelmente lá para terça ou quarta-feira, a gente vai ter o assunto, que deverá ser de grande interesse para todos os diretores, estaremos divulgando. Se você quiser, naquele telefone lá, peça para ser cadastrado no WhatsApp. A gente não vai ficar te amolando com pesquisas ou com qualquer outra coisa. A gente só vai mandar um WhatsApp 1 ou 2 dias antes e meia hora antes de começar as nossas lives, que são gratuitas. Obrigado pela participação de todos. Um bom dia para vocês. Muito bem, só para relembrar, quem quiser o PDF dessa live, das telas que nós apresentamos aqui e também das anteriores, pode utilizar o mesmo número que apareceu, volta o vídeo aí um pouquinho, e aí você vai ver um número, manda um WhatsApp, olha, gostaria dos PDFs das lives, e a gente envia para você, tá bom? Até a próxima, pode dar um like se você gostou desse vídeo e indicar para quem você quiser, para que a gente possa enfrentar juntos essa situação de crise aí. Até a próxima.